Durante os 4 anos de governo Bolsonaro, você ouviu a oposição dizer que o Bolsonaro não trabalhava, que o Bolsonaro era um vadio, e havia uma prova disso, que era a ausência de compromissos na agenda oficial. Pois agora vem a prova de que o Bolsonaro trabalhava e trabalhava muito, é que os compromissos eram quase todos meio esquisitos e estavam guardados, sabe onde? Numa agenda paralela, rapaz. Essa é a nossa notícia. Breaking News com Sofia. Acharam a agenda paralela do Jair e estava lá na mão de um auxiliar do auxiliar dele. Vamos com ela que ela tem as informações. Sofia, me conta, acharam a agenda paralela? Pois é, né, Álvaro? A gente tava vendo, costumava falar bastante sobre como a agenda do Bolsonaro, a agenda oficial dele, era meio vazia. Não é que o Bolsonaro não trabalhava, a questão era o que ele estava fazendo, né, nesse período. Estava fazendo reuniões secretas, aí com a cúpula das Forças Armadas, tentando convencer aí a dar um eventual golpe. Eu acho que a gente pode ir, Álvaro, para a Globo News. Vai ter um pouquinho mais de informação lá. Vamos lá, a Sofia traz pra gente então essas informações aí sobre a agenda paralela que estão na Globo News. Bora! Não tinha agenda, né? Assim, tinha ali uma. Você pega as agendas do presidente Bolsonaro, ele tinha uma quantidade de agendas muito menor do que o presidente da República costuma ter, né? Ele trabalhava muito pouco oficialmente, como se sabe. Mas chamou a atenção porque repetidamente, no mês de dezembro, ele começa a querer se reunir com ou Forças Armadas ou justamente com a assessoria jurídica mais próxima. O que a CPI dos atos golpistas está justamente analisando se era de alguma maneira a tentativa de construir uma narrativa jurídica possível e viável para essa narrativa. De igual que a gente até estava falando antes de começar, né? A gente achou que ele não chegaria a este ponto e cada vez mais a gente vê que Pois é um chegou, pouco né? golpe. Então, Álvaro, daí você vê a CPI, a CPMI, ela já está interessada, né, nessa tal da agenda, porque justamente nela a gente tem informações sobre essas reuniões que ocorreram com a cúpula das Forças Armadas, que a gente não tinha acesso até agora porque não estavam na agenda oficial. Essa agenda aí, ela foi encontrada com o auxiliar do Mauro Cid, né? Então a gente está falando do auxiliar do ajudante de ordens, que era o Jonathan Diniz. Militar Daí, também? oi? É militar também esse não? Não tá dito, né? Sabe que uma boa pergunta? Não sei dizer se é É que militar. eu tava imaginando que toda a ajudância de ordens era por militares aí. Mas vamos ficar com essa dúvida então. No futuro próximo a gente vai descobrir, amiga, sem nenhum constrangimento. Essa história ela vai se revelando aos poucos, né? O Mauro Cid até outro dia era desconhecido, não é verdade? E agora é famosíssimo no noticiário político. Daqui a pouco a gente vai conhecer os detalhes aí desse rapaz também. Continua, Sofia, desculpa. Aí, Álvaro, a gente tem aí alguns prints de 3 dias do que o Bolsonaro estava fazendo de acordo com essa agenda secreta. Vamos colocar aí o primeiro? Então, daí, ó, o que a gente vê aí na agenda secreta, agenda paralela, é que no dia 1º de novembro de 2022, que foi 2 dias depois do segundo turno, lembrando que o segundo turno foi lá no dia 30 de outubro, segundo o calendário, o Bolsonaro recebeu lá no Palácio da Alvorada os titulares do Ministério da Defesa, né, o Paulo Sérgio Senta na Mesa Nogueira, e da Justiça, Anderson Torres, além da Advocacia Geral da União e o ex-ministro da Casa Civil, Braga Neto, e os comandantes da Força. Então, olha o nível da reunião. Estava com ministro da Defesa, ministro da Justiça, Advocacia Geral da União, o Braga Neto, vice do Bolsonaro, né? E os comandantes das Forças Armadas. Isso fora da agenda oficial, naquela época que o Bolsonaro estava totalmente isolado, pensando em golpe. Pois é, e eu acho que agora começa a ficar mais claro, assim, né? Para essa geração que está acompanhando isso e tal. A gravidade do que é um golpe de Estado, né? Na conversa aí do Mauro Cid surge a informação de que eles estavam discutindo como e quando prenderiam opositores políticos. Né? É sobre isso, no fim das contas, amiga.
Uhum. Daí, Álvaro, a gente tem no dia seguinte, dia 2 de novembro, vamos ver lá o que tem Voltamos na para agenda. os prints, onde Sofia aqui nos traz as informações do dia 2. Daí, ó, no dia 2, segundo registrou lá o Jonathan Diniz, tem lá a participação do Garnier Santos, né? No caso, o comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, e o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época. E mais uma pessoa ali, quem? O senador Flávio Bolsonaro, filho 01, olha só. E daí, ainda por cima, tá registrado lá que o Flávio Bolsonaro se atrasou para a reunião. Teria chegado 16h30. Tá bom. Seguimos adiante com essa agenda, é isso? Daí temos o último aí, dia 14 de novembro, que a gente vai ter aí mais uma reunião envolvendo aí, ó, o comandante, o general Braga Neto, né, vice o candidato a vice do Bolsonaro, e um tal de A.E. Rocha, que provavelmente se refere a um almirante Flávio Rocha, que era secretário especial de assuntos estratégicos. Então, Álvaro, isso aí são os 3 dias que foi identificado nesse calendário de reuniões com comandantes das Forças Armadas. Então, se a gente vai tentar saber exatamente quando se estava discutindo aí essa possibilidade de golpe com os comandantes das Forças Armadas, era nesses 3 dias aí. Isso não quer dizer que são os únicos dias que tinha anotado reunião secreta do Bolsonaro. Tem mais reuniões secretas aí anotadas nessas agendas, aí foi só destacado os dias que tinha comandantes das forças envolvidos. Pois é, tudo muito esquisito, né? Tudo muito esquisito. Como podem os 3 comandantes das 3 forças se reunirem secretamente, fora dos registros oficiais da República, com o presidente dessa mesma República, para discutir a possibilidade de um golpe e a gente ouvir todo dia na televisão e no rádio que as Forças Armadas jamais embarcariam numa aventura golpista? Amigo, a aventura golpista era entrar naquela sala. Uhum. E eles entraram. Então... Ou então, se entrou na sala, tinha a obrigação de tirar o Bolsonaro de lá preso. Eu fico um pouquinho incomodado com isso, sabe? Eu fico um pouquinho incomodado com isso. E, claro, né? Tenho que me acostumar com a condição de ser tratado como um doidinho da teoria conspiratória, né, Sofia? Porque acham que a gente é excessivamente crítico com as Forças Armadas, né? Enfim, não sei como é que a minha amiga avalia isso, se quiser fechar a resenha aqui com uma opinião da hora. Uma opinião da hora? Olha, Álvaro, o que eu avalio é que as Forças Armadas, Álvaro, a essa altura, a gente já está vendo que elas estão... Desculpa usar uma palavra forte, mas vamos lá, já estão podres desde a raiz, né, Álvaro? Eu acho que a gente... Eu tenho uma fala de um desses milicos aí, que eu não vou conseguir lembrar agora exatamente qual é, mas que ele fala que os militares, eles vivem dentro da bolha conservadora. Uhum. E é bem por aí mesmo, eles vivem dentro de uma bolha, em todos os sentidos, eles têm a própria educação, a própria saúde, a própria justiça, a própria previdência, suas próprias vilas, seus próprios clubes, tudo. E tudo isso está contaminado por visões golpistas. A gente estava falando em outro corte agora do artigo 142. Pô, o Ives Gandra ia dar palestra sobre isso para os militares. E ainda por cima, em eventos que eles faziam questão de tirar a imprensa, porque a imprensa não podia ver. Cara, uma instituição que chegou nesse nível, não tem como esperar algo muito diferente do que golpismo. Ó, eu quero encerrar, Sofia, agradecendo o teu comentário, que eu percebo sintetizado do nosso amigo Druida Bicheiro ali no chat, ó. É uma sociedade paralela. Exatamente. Ó, se é uma sociedade paralela, deixa eu dizer o que eu, tido como doidão e radical, quero. A integração. Só isso. Não parece errado, não parece violento, não parece sujo. Parece decente e republicano, não parece?